Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Hebreus. Capítulo 9. Versículo 27. Hebreus 9, 27. Glória a Deus. Diz assim: nove, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Amém? Só isso que nós vamos ler. Querido Jesus, que essa palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Veja só, irmãos, esse versículo que nós lemos, o que eu vou pregar hoje, eu já preguei aqui várias outras vezes sobre esse assunto. Mas as pessoas sempre me fazem perguntas a respeito desse assunto. Ou os novos que vão chegando na igreja, às vezes ainda não ouviram sobre isso. Então é preciso às vezes a gente ficar repetindo, né? Mas uma mensagem nunca é igual a outra. Então de repente o que eu não falei nas outras vezes eu vou falar hoje, né? O Espírito Santo que sabe. Então veja só. Aqui nós lemos o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Esse versículo, ele nos fala a respeito de uma coisa que não é muito agradável, né, para a gente falar, que é sobre morte. Nós não gostamos muito de falar sobre morte, mas é um assunto necessário. Por quê? Porque um dia todos irão morrer, a não ser, como eu digo sempre, os que estiverem vivos ainda no dia do arrebatamento. Esses então não vão passar pela morte, né? Mas é importante então a gente saber, para que quando vierem perguntar para você também, você ter condições de explicar. Então veja só, não é um assunto agradável, mas necessário. O que é a morte, então? O que vai acontecer depois que morrermos, se morrermos, né? A morte, ela é uma separação da alma e do corpo. Porque enquanto nós estamos aqui, nessa vida física, o nosso corpo está agindo, trabalhando, se movimentando. Mas no momento que chega a morte, então o corpo para de funcionar, vamos dizer assim, né? E sabemos então que precisa ser colocado em uma cova, porque vai apodrecer, vai cheirar mal, e ninguém vai querer ficar perto, né? Sentindo o cheiro. Por mais que ame a pessoa que morreu, mas não pode ficar, né? Não tem como ficar, mesmo porque o corpo começa a decompor e, além do cheiro, também traz doenças, né, para os que estão vivos, então. Mas então a morte é separação da alma e do corpo. O que é a alma, então? Se o corpo vai para a terra, para baixo da terra,
Porque a palavra do Senhor nos diz, né, que nós somos feitos do pó, do barro, e para o pó voltaremos. A alma, então, vai ser enterrada junto com esse corpo? Vai deixar de existir junto com esse corpo? De maneira nenhuma. Então nós temos que entender isso. A morte separa o corpo da alma. Nós somos espírito, alma e corpo. O espírito é a vida, né? A pessoa que está viva, ela está então com o seu espírito vivo. Ou seja, Deus deu a vida, Deus deu o sopro da vida. Então é o espírito. No momento que a pessoa morre, a palavra do Senhor nos fala em Eclesiastes 12:7, o pó volta à terra, né? Ou o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então, olhe só, a pessoa está caminhando, trabalhando, vivendo normalmente, mas chegou o dia da sua morte. O que vai acontecer? Quando morre, o espírito volta para Deus. Então, por isso a pessoa morre, parou de respirar. O espírito volta para Deus. A alma vai para um destino eterno. E o corpo é enterrado. Então, desses três aqui, o menos importante é o corpo. Tá? Mas, justamente então sobre esse destino eterno que nós temos que entender melhor, porque algumas pessoas acham assim, morreu, acabou. Não é verdade, irmãos. Isso acontece para os animais. Os animais, sim, morreu, acabou. Por quê? Porque eles não têm alma. Animal não tem alma. Então eles têm o corpo e o espírito, que é a vida, enquanto estão vivos, estão respirando, né? O espírito de vida. Mas quando morrem, então para eles sim deixou de existir tudo. Porque não tem céu para animal, eles não têm alma para prestar contas. Então morreu, acabou. Mas tem algumas pessoas que acham que o ser humano também é assim, que morreu, acabou. Se morrer está tudo bem, deixa de existir. Não é verdade. Então olha só, como a morte é uma separação da alma e do corpo, o corpo fica fisicamente ali até se decompor, e a alma vai para um lugar específico. Que lugar é esse? Se aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor em vida, vai para a glória com o Senhor, ou o paraíso. Se não aceitou o Senhor Jesus como Salvador, vai para o inferno. A alma vai para o inferno. A alma daquele que não tem Jesus, no momento que a pessoa morre, vai imediatamente para o inferno. E aquele que é um salvo, que aceitou Jesus, vai imediatamente para o paraíso. Então nós temos que entender isso aqui, Paraíso, inferno, são os lugares intermediários da eternidade. Por quê? Porque depois, então, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja no arrebatamento, os que estão mortos agora no paraíso, que são salvos, vão ressuscitar, vão se juntar a nós que estamos vivos, né? Aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento, que vão ter o seu corpo transformado e glorificado no momento do toque da trombeta, vão subir ao céu. Então o lugar intermediário dos salvos é o paraíso. O lugar eterno é o céu. Amém?
Dos não salvos, o lugar intermediário é o inferno. O lugar onde vão passar a eternidade os não salvos é o lago de fogo. Onde o inferno, Deus vai pegar o inferno e jogar dentro do lago de fogo. Então não é complicado, tá, irmãos? Algumas pessoas confundem. Mas se morrer um salvo hoje, para onde que vai? Para o paraíso. Espera Jesus voltar, né? Que está lá num lugar lindo, maravilhoso, não vê nem passar o tempo, porque tudo lá é bonito, é paraíso. E aí, quando chegar a hora de Jesus vir buscar os salvos que ainda estão vivos, ressuscita e vai para o céu. E os que morreram sem salvação, que estão no inferno, vão ficar lá até chegar o momento do juízo do grande trono branco, que é só depois do milênio, né, com a segunda vinda de Jesus. Daí tem o milênio, daí vai ter então o período de 1000 anos, vai ter uma batalha, depois que Satanás for solto, porque ele vai ficar preso por esses 1000 anos, onde Jesus vai estar governando aqui diretamente em Jerusalém. E daí então, depois que tudo isso acontece, vai ter o julgamento do trono branco, que é só para os não salvos. Então os não salvos vão ressuscitar daí para ser apresentados diante de Deus no julgamento do trono branco e irem para o lago de fogo. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então nós salvos vamos ressuscitar primeiro. Os não salvos vão ficar no inferno ainda por um período grande, até passar os 1000 anos, para depois ressuscitar, ser julgado e condenado eternamente no lago de fogo. Então veja só, pastora, como que é isso? Então a pessoa morreu no mesmo instante, já, se é salvo, já está na glória? Sim, a gente usa a palavra céu, porque aqui nós estamos explicando a palavra, mas se você está conversando com alguém que perdeu, né, um membro da família, um amigo, um ente querido ali, você não vai dar toda essa explicação, você vai dizer assim, está no céu com o Senhor. É isso que você vai dizer. Porque o paraíso já é um céu, desculpa, é como se fosse a salinha de espera do céu, mas é tudo lindo e maravilhoso. Então a gente diz, vai para o céu. Para os não salvos a gente diz, vai passar a eternidade no inferno. Mas na realidade é no lago de fogo, onde o próprio inferno vai ser jogado lá dentro. Então é 1000 vezes pior. Se o inferno já é terrível, imagine o lago de fogo, né? E se o paraíso já é lindo, imagine o céu, né, irmãos? Então a pessoa morreu, por exemplo, morre um salvo agora, nesse exato momento. Demora para ele chegar no paraíso? De jeito nenhum. Vamos imaginar aqui, o que eu posso fazer aqui? Vamos fazer de conta que aqui essa caixa de som, ó, é uma porta, tá? A porta, para o lado de cá a pessoa está viva. Para o lado de lá, é porque a pessoa acabou de morrer. Então o que vai acabar? O que vai acontecer? Para um salvo, ele está aqui num minuto. Morreu, no outro minuto, só faz isso aqui, ó, atravessou a porta. Não demora. Olha só, é rápido. Você está vivo aqui, aí aconteceu qualquer coisa, morreu. Só fez isso, já está no paraíso. Ou, infelizmente, para quem não é salvo, está na vida aqui. Quando passa para lá, que morreu, no outro minuto, já está no inferno. Então não tem demora, é rápido. As pessoas pensam, porque a pessoa quando morre, então fica vagando por um tempo, por aí. Não tem isso, não existe isso. Tá? Morreu, só passa uma porta. Uma porta fictícia, vamos dizer assim. Né? Uma porta imaginária. Porque está de um lado, atravessou, já está no outro. Então é rápido.
Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Não tem aquilo que as pessoas imaginam. Ai, a pessoa vai olhar, vai se despedir da família, vai lá visitar a casa. Não, não tem condições para isso. Então, por isso que nós devemos estar preparados a cada momento. Porque nós não sabemos que minuto que nós vamos sair dessa vida. Que minuto que o nosso coração vai parar de bater. Quando que nós vamos para a eternidade? Então nós temos que estar preparados. E por isso, com o coração arrependido diante do Senhor Jesus. Sempre preparado para isso. E aí então eu quero te falar agora a respeito diga já. Não. É que na realidade assim, existe uma condição que é chamada de EQM, que é quase morte. Então a pessoa morreu fisicamente ali, só que vamos dizer assim que Deus ainda tem um propósito para ela, então vai mandar ela de volta. Então nesse meio tempo, vamos dizer assim, que ela está... não vou dizer passando para o outro lado, mas que o coração parou, de repente parou tudo, mas a pessoa volta. Essa é a experiência de quase morte. Então essa experiência de quase morte, que a pessoa até morreu, mas a medicina chama de quase morte. Por quê? Porque ela volta. Então, enquanto ela está nessa experiência de quase morte, porque Deus ainda... Quem sabe Deus até fala, para muitos Deus fala, não é a tua hora, você vai voltar. Já aconteceu muitas pessoas passarem por isso. Então, nesse tempo aí, ela vive uma experiência diferente. Por exemplo, está lá deitada. Eu não digo que ela vai na casa e vê a família, não. Mas ela vê o que está acontecendo em volta, por exemplo. Se está no hospital, ela vê os médicos. Depois, quando ela volta, ela diz, eu vi fulano fazendo isso, eu vi o médico falando isso. Então isso pode acontecer, mas daí não é porque a pessoa morreu, é nessa experiência de quase morte. Tá? Porque a pessoa quando está em coma, agora veja só, a coma é diferente da experiência de quase morte e diferente da própria morte. Quando a pessoa está em coma, ela... Como é que eu vou dizer para vocês? Ela percebe tudo ainda, ela não fala, ela não se movimenta, mas ela ouve. Então, por isso que quando alguém for visitar alguém que esteja nesse estado de coma, tem que ter muito cuidado para falar. O que vai falar ali perto da cama da pessoa, porque ela ouve tudo. Então, não vai chegar lá dizendo, você vai morrer, porque a pessoa vai ouvir. E daí é claro que o desespero fica pior, né? Mas então por isso, oportunidade até nessa hora de aceitar Jesus. Porque se tem uma pessoa em coma e um cristão vai lá visitar e faz uma oração de arrependimento, aquela pessoa que está em coma ouviu e lá só ela e Deus, ela se arrependeu, Deus salva. Tá? Então, por isso a importância de saber o que falar perto de alguém que está em coma. Mas o coma é diferente da experiência de quase morte. Tá, Jô? A pessoa ainda não está morta. E o quase morte, a pessoa já morreu, mas Deus, por algum motivo, permitiu que a pessoa voltasse. Isso acontece. Né? Entendido? Então veja só, irmãos. Mas aí, então nós estamos falando de morte, né? Eu tenho que te dizer que existe 3 tipos de morte. Aí você diz assim, uma só já é ruim, precisa ter 3? Mas veja só.
Existem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. O que é isso? A morte física, e nós lemos aqui, né, em Hebreus 9, 27, que todos, então, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então nós sabemos que o ser humano nasceu para morrer. Um dia vai morrer. A não ser os que estiverem vivos no arrebatamento. Eu sempre tenho que repetir isso, para que não tenha engano. Tem gente, tem cristão que não vai passar pela morte física. Por tipo nenhum de morte daí. Viu que maravilha? Então vale a pena servir a Jesus. Ah, pastora, mas e se eu morrer antes do arrebatamento? Se você está com Jesus, você está aqui nesse instante, você só dá um passinho aqui, que não precisa nem dar passo, a gente fala só para representar, mas no Espírito você já está com Jesus do outro lado. É numa fração de segundos. Então a morte física, irmãos, que é essa morte do corpo, é a maneira de o cristão chegar ao céu. Estão entendendo? Amém? Então é a maneira, porque, veja só, às vezes as pessoas dizem assim, eu quero ir para o céu. Ah, então você quer morrer? Não, eu não quero morrer. Mas a maneira agora, antes do arrebatamento, de ir para o céu é só morrendo. Então nós não precisamos ter medo da morte, por causa que a morte física, ou seja, parou o coração, o corpo parou de funcionar, a pessoa morreu, é a maneira que o cristão entra na glória com Jesus. Então as pessoas têm assim um pavor da morte. Ai, é morte. Morte, para quem tem Jesus, não é nada de ruim. É só um passeio. Você dá um passo e está num lugar muito mais lindo e mais gostoso. Amém? Então não precisamos ter medo da morte. Mas a morte, então, física, é isso. É a morte do corpo. Mas como que essa morte veio? Como que essa morte entrou no ser humano? Através do pecado de Adão. Antes de Adão pecar, não existia morte. Não existia nenhum tipo de morte. Porque ele não tinha pecado, então não existia o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então a morte vem por causa do pecado. Então não existia pecado antes de Adão fazer a bobagem lá de comer o fruto. Não existia, então ninguém ia morrer. Então Adão ia estar aqui ainda? Com certeza. Todos os que nasceram depois de Adão, né? Porque antes de Adão não existiu nenhum ser humano. Então todos que vieram dali estariam vivos aqui no planeta Terra hoje. Junto com a gente aqui. Mas por causa do pecado, a morte entrou na raça humana, entrou no sangue do ser humano. E aí então o salário é a morte. Então veja só, se entrou o pecado por causa a morte por causa do pecado, todo ser humano já nasce para morrer, porque todos já nascem pecadores. Entendido isso, irmãos? Amém? Então não existe nenhum ser humano que não tenha pecado. O único que nunca pecou foi Jesus. E é Jesus. Mas então todos nós somos pecadores. Todos. Por isso que nós não somos ninguém é melhor do que ninguém. Porque nós somos pecadores. Então diante de Deus nós somos todos iguais. Todos pecadores. E por causa do pecado é que a pessoa morre. É que o ser humano morre. Entendido, irmãos? Amém? Então a morte física, ela veio pelo pecado. Tá? Pelo pecado de Adão. Mas ela, para um cristão, para um salvo, é a maneira de entrar na glória. Então não precisamos temer a morte. Essa é a morte física. Quando a pessoa deixa de existir aqui.
Aí tem a morte espiritual. Falei para vocês, tem 3 tipos de morte. Morte física é a primeira. Morte espiritual. O que é essa morte espiritual? Aqui nós temos que entender o seguinte. Essa morte espiritual, ela já age na pessoa que não tem Jesus antes da morte física. Como assim? Porque a pessoa ainda está viva, não passou ainda pela morte física, mas está morta espiritualmente falando. Por quê? Porque quando a pessoa não tem Jesus, ainda está separado de Deus. Porque é só Jesus que nos une ao Pai. Por causa do pecado de Adão, então, houve um grande abismo entre nós e Deus. E esse abismo só pode ser preenchido por Jesus. Então a pessoa que não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, ainda está nesse abismo, muito longe de Deus. Por quê? Porque Deus é santo e o homem pecador, então não tem como Deus estar em comunhão com esse pecador. Mesmo Deus amando e querendo salvar. Mas Ele não pode. Por quê? Porque tem esse espaço de pecado separando. Por isso Ele enviou o Senhor Jesus para morrer na cruz por nós, para que Jesus unisse nós de novo. Então esse abismo, esse espaço que existe entre a pessoa que não tem Jesus e Deus, ele é desfeito quando a pessoa diz: aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Aí esse espaço desaparece. Mas quando a pessoa não tem Jesus, então ela ainda está nesse espaço, ela está longe de Deus. Então a morte espiritual é a separação do espírito humano de Deus. O espírito da pessoa está separado de Deus. Então é a morte espiritual. Tá? E essa morte espiritual, então, ela vem para aquele que não é salvo antes da morte física, porque a pessoa está aí trabalhando, comendo, fazendo o que quer fazer da vida, mas está morto espiritualmente falando. E essa morte espiritual continua também depois da morte física. Então veja só, ela já age na vida da pessoa antes da morte física e vai continuar agindo para toda a eternidade depois da morte física. Entenderam, irmãos? Está meio complicado falando muito de morte. Estão entendendo? Amém? Então, e essa morte espiritual, então, é quando a pessoa está longe de Deus. É fácil de entender. Morte física, o corpo parou, a pessoa vai ser enterrada. A morte espiritual é porque ela já estava longe de Deus. Então, quando morre fisicamente, continua separado de Deus, que daí é a outra morte chamada de morte eterna, que eu já vou explicar. Mas então essa morte espiritual, a pessoa ainda está aqui nessa vida, mas como não tem Jesus, está vivendo longe de Deus, então já está morto espiritualmente falando. Tá? Vamos ver um versículo? Efésios capítulo 2. Coloque aí para nós, filho. Efésios 2, do 1 ao 5. Já que está ali o primeiro, vamos ler também, né? Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, olha só, antes de ter Jesus, a pessoa está morta espiritualmente. Nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou,
estando nós ainda mortos em nossos delitos, ou seja, morte espiritual, porque estava vivo, mas estava morto, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça, o quê? Sois salvos. Então aqui, olha só, está falando aqui, antes todos nós estávamos mortos espiritualmente. Mas no momento que aceitamos Jesus, Deus nos vivificou, ou seja, nos deu vida, nos livrou dessa morte espiritual. Então a morte física é a morte que o corpo vai para baixo da terra. A morte espiritual já existe antes de a pessoa ir para baixo da terra. Já existe na pessoa que não tem Jesus antes da pessoa morrer fisicamente. Tá? Então essa é a morte espiritual. Aí tem a morte eterna. O que é essa morte eterna? É o castigo eterno, também chamada por Jesus de segunda morte. Tá? Porque a primeira, então, é a espiritual e a física. E a segunda morte é a morte eterna. Ou seja, morreu sem salvação, vai sofrer eternamente sem Deus. Então vai morrer eternamente sem Deus. Mas esse morrer não significa que a pessoa vai deixar de existir. Ela vai existir por toda a eternidade, só que no sofrimento. Entendido, irmãos? Amém? Então a segunda morte é a morte eterna. Ou seja, a pessoa estava morta espiritualmente, aí chegou a morrer fisicamente, e depois da morte física, então a alma foi para o inferno. Então é a morte eterna. Olha só, quem não tem Jesus, morre 3 vezes. Está vendo só como é sério isso? Como é maravilhoso ter Jesus no coração, viver para Jesus. Porque quem não tem Jesus vai morrer fisicamente, vai morrer espiritualmente, que já é antes da física, e vai morrer eternamente. Que triste isso, né? Mas a pessoa tem a oportunidade de aceitar. Não aceita se não quiser. Não aceita Jesus, não aceita a salvação que Deus preparou através de Jesus, se não quiser. Então, eu acho que foi domingo que eu falei aqui ainda no culto, que essa vida é um teste para nós. Às vezes as pessoas pensam assim, por que eu estou aqui? Por que Deus me colocou aqui? É um teste para nós, é uma prova. Como assim? Nessa vida você vai fazer uma escolha, da onde que você quer passar a tua eternidade. Então essa vida é só um teste. E quem aceita Jesus, tirou 10 nesse teste. Né? Quem não aceita Jesus, tirou menos milhões. Estou falando de milhões em número, não em dinheiro, né? Mas quem não aceita Jesus, então vai morrer 3 vezes. Já está morto enquanto está vivo. É estranho dizer, né? Está morto enquanto está vivo, mas está morto, porque o espírito está morto. O Espírito Santo não está agindo no espírito dessa pessoa. Então o espírito está morto. É a morte espiritual. Aí morre fisicamente, morreu de novo. Depois da morte física, está morto para todo sempre. Só que sem deixar de existir. A pessoa nunca vai deixar de existir. Eu falei aqui também semana passada, expliquei para vocês a diferença de ser eterno e de ser imortal. Deus é o único ser que é eterno. Lembram que eu falei disso terça passada? Então, Deus é o único ser que é eterno. Ah, pastora, mas se nós nunca vamos deixar de existir, nós somos eternos? Não, nós não somos eternos. Nós somos imortais. O que é isso? Nós nunca vamos deixar de existir, ou salvo ou não salvo. Mas eterno é só Deus, porque só Deus nunca foi criado. Tá? Eu quero que você guarde bem isso. Deus é eterno porque Ele nos criou
ele nunca foi criado por ninguém, porque senão quem criasse Deus seria Deus, né? Então Deus não é criatura, Deus é o Criador. Então tudo que é criado não é eterno. O único eterno é Deus, porque ninguém criou ele. Ele sempre existiu e sempre existirá. Então Deus é eterno. Nós vamos viver eternamente. Mas essa eternidade não é porque nós somos eternos, é porque Deus é eterno. E aí então os salvos vão viver na eternidade com Deus, junto com Ele, viver a eternidade dele. E os não salvos vão morrer eternamente, sem deixar de existir, porque rejeitaram o Deus eterno. Então o castigo será eterno. Entendido isso, irmãos? Amém? Então lembre bem disso, você não é eterno, eu não sou eterna. Nós somos imortais, ou seja, nós nunca vamos deixar de existir. Sempre existiremos, mas com aquela diferença. O salvo vai existir para sempre em gozo, alegria, paz, felicidade com Jesus. O não salvo vai existir para sempre em tormento, em dor, em tristeza, em sofrimento completo. Mas nunca deixa de existir. Certo, amados? Amém? Então, olha só, o que não tem Jesus morre 3 vezes. E quem aceitou Jesus? Quantas vezes morre? Aquele... quem é que respondeu aí? Só uma? Isso mesmo, irmão, se morrer. Se morrer, né? Então... quem aceita Jesus como Salvador, pode até morrer fisicamente. Porque nós não sabemos o dia que vamos deixar essa vida. Então morreu fisicamente, tudo bem, mas daí é aquele ato ali que eu falei. Está aqui no minuto, no outro minuto já está na glória. Então é bênção, é alegria. Mas tem cristão que não vai passar por nenhuma morte. Porque no momento do arrebatamento, os que estiverem vivos vão ser transformados, glorificados e vão subir, sem passar nem pela morte física. Então, quem tem Jesus, se passar por alguma morte, vai ser a morte física, mas que é a maneira daí que vai chegar no céu. E alguns não vão passar nem por essa. Então, vale ou não vale a pena servir a Jesus? Vale muito, né? Vale muito a pena aceitar Jesus como Salvador. Então ele nos livra da morte. Quando ele foi devolver a vida para Lázaro, ele falou para Marta, né? Ou agora, estou me confundindo nesse versículo, se foi para Marta ou se foi para Maria. Mas ele falou para as duas, eu sou a ressurreição e a vida. Então quem tem Jesus tem vida, não tem morte. Pode até passar pela física ali. Mas essa morte física não vai fazer nenhum mal para o salvo. Porque no momento da morte física, o Senhor está com cada filho seu. Fazendo essa... Não gosto de usar a palavra passagem, porque lembra de espiritismo. Essa mudança de lugar. Daqui, da terra, para a glória. Né? Amém? Entendido isso? Então, olha só. Se a pessoa morreu sem Jesus, depois da morte eterna, ou seja, depois que ela morreu fisicamente, foi para a eternidade sem salvação, tem solução ainda para ela? Tem esperança para ela? Não. A morte não muda a situação espiritual de ninguém. Morreu salvo, é salvo, graças a Deus. Morreu sem salvação, infelizmente vai ficar sem salvação por toda a eternidade. Então a morte não muda a situação espiritual da pessoa. Ela apenas leva a pessoa, isso eu estou falando a morte leva, mas não é a morte que leva. É porque a pessoa morreu fisicamente, então, né? Se for salvo, vai para a glória. Se não for, vai para o tormento. Então, depois que morreu, irmãos, não tem mais chance
Se está salvo, não vai querer sair de lá. Quem não está salvo vai gritar e chorar muito para sair de lá, do inferno. Mas não tem como sair. Uma coisa só. As pessoas que morreram sem salvação, que nesse exato momento estão no inferno, elas vão sair de lá um dia, para irem para o julgamento do trono branco e serem lançadas no lago de fogo. Mas então a situação vai se tornar até pior. Né? Mas não significa que ela vai sair e ter oportunidade de arrependimento e de salvação. Não, ela só vai sair lá do inferno, vai se apresentar diante do Todo-Poderoso e vai ser lançada no lago de fogo. Ficou entendido isso? Amém? Por que eu estou falando isso hoje, irmãos? Porque muita gente tem dúvida ainda nisso. Mesmo explicando bastante, mas surge dúvida. Então, estou querendo tirar as tuas dúvidas aí. Porque Deus não manda ninguém para o castigo eterno sem mostrar por que a pessoa está indo. Sim, porque nesse julgamento do trono branco vão ser abertos os livros das obras. Aí vai estar escrito tudo o que a pessoa fez em vida. E vai ser aberto outro livro, o Apocalipse fala, que é o livro da vida do Cordeiro. E daí, se o nome da pessoa não está no livro da vida do Cordeiro, que é Jesus, a pessoa não tem como entrar no céu. Então, vamos imaginar uma cena. Jesus manda o anjo abrir o livro da vida do Cordeiro. Vai procurar lá o seu fulano, sei lá. Não vou citar nome nenhum, porque às vezes pode ter alguém aqui com o nome que eu vou citar, então... É o seu Parfúcio lá, sei lá se falei certo. Aí o anjo vai procurar, cadê o Parfúcio? Cadê o Parfúcio? Não está aqui, Senhor. Então o único destino é o lago de fogo. Imagine que coisa triste isso. Né? Então, os salvos têm o nome escrito no livro da vida. Quem é que escreveu esse nome no livro da vida? O Senhor Jesus. Quando a pessoa o aceita, não estou dizendo que é o próprio Jesus que escreve. Tem o anjo lá para escrever o nome. Né? Porque os anjos têm funções no céu. Então tem um anjo lá específico para isso, você pode ter certeza. E aí então, a pessoa aceitou Jesus, está vivendo para Jesus de coração, o nome é escrito no livro da vida. Aí, nesse julgamento do trono branco, nós não vamos ter que passar por julgamento. Os salvos não vão participar disso aqui, porque nós já estamos salvos. Nós já fomos arrebatados 1007 anos antes. Então, nós não vamos passar por ele. Esse julgamento é só para os não salvos, que ficaram ainda esse tempo no inferno, até serem tirados de lá, para irem para o julgamento e para serem lançados no lago de fogo. Onde o próprio inferno vai ser lançado lá dentro. Então veja só, se o nome da pessoa não estiver no livro, não entra no céu. Por isso a importância de aceitar Jesus e viver para Jesus. Pastor, alguém pode perder a salvação? Pode. Pode perder a salvação, sim. Viver para Jesus é viver em obediência, em santidade, procurar não pecar. Ah, mas todos pecamos. Sim. Todos pecamos, mas tem o pecado que a pessoa faz por prazer e tem o pecado que a gente pratica quando vê já fez. Aí então o que é que vai fazer? Dobre o joelho e peça perdão. E aquela pessoa que decide dar as costas para Jesus, não tem o seu nome escrito no livro da vida. Então não vai ser salvo. Ah, mas ele foi tantos anos, ele era uma bênção, tá? Mas agora deixou de ser bênção, então não é mais salvo. A pessoa pode perder a salvação? Sim. Os calvinistas dizem, né, que uma vez salvo, sempre salvo. Que Deus escolheu e elegeu uns para o inferno e outros para o céu. Isso é uma mentira muito grande. Não existe isso. Deus não ia criar uma pessoa e dizer, esse aqui eu quero criar porque eu quero ver sofrer no inferno. De jeito nenhum. Deus quer salvar a todos. Então os calvinistas pregam isso, que uma vez salvo, sempre salvo. Pode fazer o que quiser, que no final das contas vai voltar e vai ser salvo. Não é assim que funciona. Se a pessoa der as costas para Jesus, ela perde a salvação.
Então, por isso a importância de nós vivermos sempre, sempre na presença de Deus, fazendo o que é correto, fazendo o que é certo. Pecamos, pecamos, mas o apóstolo João falou assim: filhinhos, se pecardes, nós temos um advogado no céu. Então nós pecamos? Pecamos. Mas aí nós corremos para Jesus, para Ele nos perdoar. E olha a diferença aqui. Quando um salvo peca, porque nós pecamos, né, irmãos? Mas a gente tem que fazer de tudo para não pecar. Você tem que fugir do pecado, porque o pecado é pior que o diabo. O diabo não pode te forçar a pecar. E tem gente que tem medo do diabo e não tem medo de pecar. Então o diabo não pode nos forçar a pecar, ele nos tenta. Mas a decisão de pecar é nossa, se nós vamos pecar ou não. Mas às vezes você pecou alguma coisa que depois que você fez, você disse: ih, mas isso é errado. Então a pessoa corre para Jesus e pede perdão. E se purifica no sangue de Jesus. Então um salvo, quando peca, dói a consciência, se sente mal. Um não salvo, ou aquele que está já assim, que é aquele lá que tem um pé na igreja, um pé no mundo, esse já não sente mais nada. Pecou, nem dá bola. Então esse está correndo um sério risco. Mas aquela pessoa que peca porque gosta de pecar, porque ainda é lá do mundo, porque ainda não conheceu a palavra de Deus, esse, quando ele reconhece que ele fez alguma coisa errada, ele corre para longe de Deus. Por quê? Porque ele sabe que está errado. E ele sabe que Deus é santo. Então corre para longe. A pessoa quer se afastar: eu não quero saber de Deus porque... Não, e dá 1000 desculpas. Mas por quê? Porque está em pecado. Então quer se afastar de Deus. Mas aquele que é salvo, pecou, corra para Jesus, que Ele nos perdoa. Né? Então é isso que nós temos que fazer, correr para Jesus e não de Jesus. Quando a pessoa está correndo para longe de Jesus, é porque ela já perdeu a salvação faz tempo. Se era salvo um dia. E se não era salvo, porque ainda não conhece a palavra. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então nós temos que correr para perto de Jesus, né? Pequei, ai Senhor, e agora o que eu faço? Vou para Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoe, eu pequei. Reconheço que pequei, te peço perdão em nome de Jesus. Está perdoado. É no mesmo instante. Não é mágica, é poder de Deus. Amém? No mesmo instante que nós dizemos: Senhor, me perdoe, eu pequei, o nosso pecado é apagado. Porque Jesus derramou o sangue dele por isso, para que pudesse nos perdoar. Certo? Amém? Veja só, então, hoje eu não quero terminar tão tarde quanto semana passada, né? Semana passada eu falei muito. Mas então Jesus prometeu, irmãos, para aquele que for fiel a Ele, até o fim, se for preciso morrer pelo nome dEle, esse não vai passar pela segunda morte. Pode até passar pela física, mas não vai sofrer eternamente. Não vai morrer eternamente. Então existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Mas quem tem Jesus, se passar por alguma, é só a física. E mesmo que passe pela física, né, não precisa ter medo, porque Ele está ali segurando nossa mão. Amém? Então veja só, tem diferença, irmãos, de servir a Jesus assim, só de boca para fora, e de servir a Jesus assim com comprometimento. Nós temos que nos comprometer com Jesus. Nós temos que tomar decisão, porque tem gente que é tão macho, eu falo assim, né? Que diz: não, porque comigo não, porque eu faço, eu aconteço, mas na hora de tomar uma decisão por Jesus fica covarde. E daí? Para onde é que vai a alma? Então nós temos que nos comprometer. Eu tenho também uma historinha, né, que eu gosto de... Eu já contei aqui outras vezes, que é o exemplo do sanduíche.
você vai fazer um sanduíche lá na tua casa com ovos e bacon. Imagine. Então você vai pôr lá nesse sanduíche ovos e bacon. Você pode pôr outros ingredientes, mas esses dois vão ter no teu sanduíche para nós entendermos o exemplo. Então, olha só, para que esse sanduíche possa ser feito com ovos e com bacon, precisa de 2 animaizinhos para nós fazermos esse sanduíche. Quem é que nos dá os ovos? A galinha. E o bacon? O porco. Agora olha a diferença. A galinha, ela vai estar envolvida no feitio desse sanduíche, porque ela deu os ovos. Mas o porco vai estar comprometido nesse sanduíche, porque ele teve de morrer para dar o bacon. Entendido? Então tem diferença de estar envolvido com Jesus e de estar comprometido com Jesus. Se a pessoa está só envolvido com Jesus, está fazendo igual a galinha, que só forneceu os ovos, mas não precisou morrer para que o sanduíche fosse feito. Agora, aquele que se compromete com Jesus e diz, eu sou de Jesus, aconteça o que acontecer. Se for preciso, eu morro por Jesus. Esse está comprometido. Então está fazendo o papel do porco aqui no feitio do sanduíche. Porque para dar o bacon, o porco precisou morrer. Entendido? Quando você for fazer um sanduíche lá na tua casa agora, lembre disso. Nem que não tenha ovos e bacon no sanduíche, mas quando você olhar para um sanduíche, você vai lembrar. Eu estou comprometido ou eu estou só envolvido com Jesus? Certo, irmãos? Então essa diferença nós temos que saber. Quem tiver comprometido com Jesus, vai estar na vida eterna. Quem está só envolvido, infelizmente, não vai estar salvo. Porque o só envolvido aí é aquele que gosta de vir na igreja. Gosta de cantar, gosta de ouvir a palavra, gosta, mas não sai disso. Não testemunha, não fala de Jesus, não toma decisão por Jesus. Né? Não decide pelo batismo. Ou muitos se decidem pelo batismo e depois dão as costas para Jesus. Então está só envolvido, acha bonito. Vou no culto, acho bonito. Né? Gosto de ouvir a palavra. Alguns eu acho que dizem assim, gosto de ouvir as mensagens da pastora. Mas nem todos. Eu acho que tem alguns que dizem assim, eu vou na igreja, mas quando aquela mulher pega o microfone, olha, eu só não saio da igreja porque eu gosto do pastor. Mas, meus amados, se eu não pregar a verdade, eu vou acertar com Deus um dia. Então eu tenho que falar. Né? Amém? Então, ficou entendido esse assunto sobre a morte? Não é agradável, mas é necessário. Só que para nós que somos fiéis a Jesus, sabemos que somos salvos, se nós morrermos, vamos para casa bem rapidinho. Então não precisamos ter medo. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Graças a Deus. Quando te fizerem alguma pergunta, responda com autoridade. É assim. Ah, mas como que você sabe que é assim? Porque a Bíblia diz que é assim. Mas como que você sabe que a Bíblia diz que é assim? Porque eu já li até a última página.